Olá, meus alunos e minhas alunas do quarto ano dos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda da Faculdade Maringá. Este vídeo tem a finalidade de tratar a respeito da seção de metodologia dos projetos de pesquisa de vocês. Então, o que é esta seção de metodologia? É o momento em que, dentro do projeto, você descreve todo o encaminhamento, o passo a passo da sua pesquisa. Em alguns projetos de pesquisa, de algumas áreas do conhecimento, esta seção também se intitula Materiais e Métodos, ok? E aqui nós vamos tratar como seção metodológica ou seção de metodologia, tudo bem? Então, antes de descrever como você pretende proceder durante a execução da sua pesquisa, é muito importante que você situe o seu trabalho em um paradigma do conhecimento, em um paradigma de pesquisa. Nós estudamos a respeito do paradigma positivista e do paradigma interpretativista e vimos que as pesquisas da área de comunicação, da área de ciências humanas e sociais, de modo geral, se insere predominantemente no paradigma de pesquisa interpretativista, que é o caso das pesquisas de vocês, que vocês pretendem desenvolver, ok? Então, falem a respeito disso, justifiquem por que a pesquisa está inserida neste paradigma. É muito importante compreender, gente, retomar esse ponto de que o paradigma de pesquisa é a nossa forma de ver o ser e de ver o conhecimento. Como nós concebemos o ser humano, o eu, né? E como nós concebemos o conhecimento. A partir de um gesto interpretativo, de uma interpretação, consideramos o meio, o contexto histórico? Sim, então a pesquisa, o trabalho se insere no paradigma de pesquisa interpretativista. Dando continuidade, nós precisamos tratar do método, né? Então, dizer qual é o método que nós pretendemos utilizar durante o trabalho, para o tratamento dos dados no trabalho. Pode ser um método quantitativo, pode ser um método qualitativo e pode ser um método híbrido ou quanti-qualitativo, como queiram. E aí, mais uma vez, não basta dizer qual é o método, mas é preciso também justificar por que a pesquisa é qualitativa, porque ela é quanti-qualitativa, etc. Tudo bem? Dando continuidade, qual é a minha metodologia de pesquisa? A metodologia são todos esses aspectos, mas também é especificamente um deles, né? Então, nós vimos aí que existem algumas metodologias de pesquisa, tais como o estudo de caso, a pesquisação, as pesquisas bibliográficas, as pesquisas documentais, as pesquisas etnográficas. Essas 5 metodologias são as mais utilizadas nas pesquisas da área de ciências humanas e sociais. Tudo bem? Então, qual das 5 metodologias é a que será utilizada por você ao longo da condução do seu trabalho, da sua pesquisa? E cada uma dessas metodologias é composta por fases, por etapas. É fundamental que você explique por que o seu trabalho terá essa metodologia e quais são essas etapas. À medida que você descreve essas etapas e demonstra como é que cada uma delas vai se realizar no âmbito da sua pesquisa, você está, de algum modo, descrevendo o encaminhamento, esse encaminhamento do trabalho. Então, às vezes, ao descrever essas etapas de cada uma das metodologias, você está já adiantando esse momento que eu coloquei aqui como sendo o último tópico. Tudo bem? Continuando, então. Qual é o seu objeto de pesquisa? É fundamental descrever esse objeto, dizer se você vai analisar, por exemplo, capas de revista, se você vai analisar um documentário, se você vai analisar um jornal, se você vai analisar algumas postagens de alguma rede social, se você vai analisar um conjunto de reportagens, enfim. Qual é o seu objeto de pesquisa? Que alguns pesquisadores chamam de corpus, no âmbito de algumas pesquisas em específico. Ok? Então, explique qual é o seu objeto e justifique, porque muitas vezes a gente tem uma gama imensa aí de objetos para trabalhar e se volta a algum ou a alguns, ok? Então, precisa haver um critério de seleção desse objeto de pesquisa. Porque eu escolhi analisar tais e tais reportagens e desprezei outras tantas que existem que estão publicadas nesses veículos. É fundamental, gente, ter um encaminhamento rigoroso, ter critérios, porque é isso que garante a cientificidade de um trabalho.
trabalho. Do contrário, quando a gente se utiliza de aspectos subjetivos para fazer essas escolhas, o trabalho perde esse caráter científico, ok? Então isso ainda tem muita relação lá com as primeiras pesquisas ainda do paradigma positivista, em que se pregava um afastamento entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, lembram-se disso? Então, um distanciamento de quem pesquisa e daquilo que é pesquisado. Esse distanciamento ele é marcado pela linguagem, usada predominantemente em terceira pessoa, é marcado também por esse encaminhamento rigoroso da metodologia, tá? Então, esse afastamento ainda precisa ser preservado, porque senão qualquer marca de opinião se torna ciência, o que não é verdade. É necessário muito rigor para que algo seja concebido, então, como ciência e que a gente construa o conhecimento, beleza? Então, continuando, esse objeto, ele pode ser um objeto já existente, como eu disse, que já foi publicado, que já circula por aí, ou pode ser um objeto gerado por mim. Se esse objeto for gerado por mim, por exemplo, a partir de uma entrevista, a partir de um questionário, a partir da observação livre, que são instrumentos de geração de dados, eu preciso falar também quais são esses instrumentos. Então, de que instrumentos eu me utilizei para gerar esses dados? Eu envolvi pessoas? Que pessoas? Essas pessoas são tratadas na minha pesquisa como sujeitos ou como participantes? Expliquei para vocês na aula sobre ética a respeito da diferença nessa nomenclatura, ok? Se quiserem, e com aqueles slides, temos textos também de apoio a respeito da ética que eu compartilhei com vocês e que vocês podem voltar a ler para poder determinar aí se são sujeitos ou se são participantes. As pesquisas que visam a produção de vídeo documentário, de catálogos, né, como é o caso da pesquisa de alguns de vocês, vão envolver pessoas. Então, quais são os cuidados éticos a serem tomados nessa condução, no tratamento com esses seres humanos, tá? Fundamental lá um termo de consentimento livre esclarecido, quem precisar do modelo me avisa, solicita que eu envio, tudo bem? E de outras questões que cada pesquisa vai ter os seus desdobramentos, tendo em vista a maneira como concebe a construção do conhecimento, né? Se vai ser para o sujeito, se vai ser sobre o sujeito, se vai ser para e com e sobre os sujeitos, né? Então temos lá os 3 tipos de ética de acordo com a Cameron. Acho que eu compartilhei com vocês também esses slides sobre a ética. Tem lá então os tipos de ética, beleza? Então pensem nisso na hora de tratar do quê? Da geração de dados, tá? Quando essa geração de dados envolve seres humanos, quando a própria condução da pesquisa depende de outras pessoas que não de você, pesquisador, é fundamental abarcar e trazer essas questões éticas. Tudo bem? Continuando. Técnica de análise. Qual é a técnica de que você vai se utilizar para analisar esses dados? Então, tendo gerado esses dados ou tendo selecionado esses dados em um rol, um leque maior, aí, um universo em que eles estão inscritos, em que eles aparecem, de qual técnica você vai se dispor para analisar? Então, uma das técnicas bastante utilizadas é a análise de conteúdo, ok? Há bastante textos que falam sobre isso, mas não somente a análise de conteúdo, existem outras técnicas. Por exemplo, alguns alunos vão se utilizar da análise de discurso como teoria e como método também. Há uma forma específica de fazer um trabalho em análise de discurso. Isso pode acontecer no trabalho de vocês, mesmo sendo trabalhos da área da comunicação, ok? Porque o nosso regimento de monografia permite esse diálogo, essa inter-relação entre as áreas do conhecimento. Então, se você fizer um trabalho em análise de discurso, há uma condução própria para análises dessa forma, ok? Que vocês devem estudar particularmente, não vou comentar a respeito disso em específico no vídeo, porque não é algo que se aplica a todos os trabalhos. Estou tratando aí dos aspectos mais gerais e que se aplicam a todos, beleza? Então, continuando, nós temos a descrição do encaminhamento. Então, como você pretende prosseguir? Vai gravar um vídeo documentário? Como é que vai ser? O primeiro passo vai ser encontrar as pessoas que vão participar, que vão oferecer a entrevista, depois tem os encaminhamentos com relação à ética, quando você pretende fazer as gravações, como vão ser essas gravações, quanto tempo leva para a edição, né? Além disso,
Se você for fazer alguma entrevista, quais são as perguntas que você pretende fazer durante essa entrevista? Então você vai perceber que essa parte de metodologia é uma das partes, se não a maior parte do seu projeto de pesquisa, tá? Porque é o momento em que você descreve todo o encaminhamento, toda a condução do trabalho. E você pode, inclusive, a partir do momento em que começa a executar o trabalho, seguir esse encaminhamento, seguir esses passos, ok? É uma forma de se organizar com relação ao tempo e de manter o rigor de que eu falei, que é tão importante para qualquer trabalho científico. Tudo bem, gente? Então esses são os tópicos que vocês devem trazer durante essa sessão de metodologia dentro do projeto, sempre pensando que é algo a ser executado e não algo que já foi executado, tá? Então é um projeto que visa a vender uma ideia, uma pesquisa para quem está lendo, ok? E a gente que está lendo, as pessoas que leem o projeto precisam acreditar na possibilidade de essa pesquisa de fato acontecer, se desenvolver e nos conhecimentos e na potencialidade desses conhecimentos que a pesquisa vai gerar. Então é um texto predominantemente argumentativo, ok? A gente defende o tempo inteiro a ideia de que trata-se de uma pesquisa plausível, que precisa, que deve ser executada porque tem a contribuir tanto com a área do saber em que se insere, como também com a sociedade. Tudo bem? Eu fico por aqui, agradeço pela atenção de vocês, pela paciência com os meus vídeos amadores, espero contribuir esclarecendo a respeito desses assuntos, desses temas que nós estamos estudando, tá? E sigo à disposição por meio dos outros canais para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima!